Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Amém? Eu não quero ler o texto todo, mas eu quero contextualizar você, que para mim esse é um dos textos mais espetaculares que eu conheço na Bíblia. Quando você pega ele desde o início e você vê que ali começa a história da linhagem de Cristo. É a partir daqui que vai chegar na linhagem de Cristo. Mas eu quero falar com você hoje em cima dessa história, sabe, no tema de que nada acontece por acaso. Repita comigo, diga: nada acontece por acaso. Repita mais uma vez, diga: nada acontece por acaso. Sabe, antes que eu peça que você repita novamente, eu quero que você pense em tudo aquilo que você já passou. Pensa nos momentos, nas histórias, as coisas boas e nas coisas ruins que você já passou. Sabe, eu quero que você pense sobre o fato de você estar presente em um culto hoje. Eu quero que você pense no fato de você hoje estar presente numa igreja. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz que os passos de um homem, eles são ordenados pelo Senhor, e Ele tem prazer nisso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E a gente pode parafrasear esse texto dizendo o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem ao Senhor. Ah, pastor, mas a gente não pode mudar a Bíblia. Eu não estou mudando a Bíblia, eu estou interpretando a Bíblia. Porque a Bíblia diz que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, sim ou não? Se a Bíblia diz que aqueles que amam a Ele o obedecem, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, a Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o obedecem. Sim ou não, queridos? Então, na vida de quem obedece, na vida de quem anda com Deus, nada acontece por acaso. Sabe, eu queria que você pensasse nas coisas da sua vida que em algum momento lá atrás não fazia sentido nenhum, mas que tempo depois você entendeu o porquê. Eu imagino que quase todos nós já tivemos uma experiência como essa. Pense nas coisas, sabe, que hoje não fazem sentido. Algumas delas dolorosas, difíceis de enfrentar. Algumas trazem incertezas, trazem ansiedade sobre o que vai acontecer, sobre como vai ser o futuro. E eu quero trazer uma palavra nessa noite que acalme a sua alma. Sabe, eu quero trazer uma verdade bíblica nessa noite que acalme a sua alma. E a verdade é que sua vida não é um caos, sua vida não é confusa, sua vida não foi gerada desordenadamente, a sua vida não foi gerada para perder coisas, mas que tudo na sua vida foi perfeitamente orquestrado, perfeitamente planejado, perfeitamente cuidado por um Deus que trabalha além dos problemas e das dificuldades da sua vida. Aleluia!
Aleluia. Eu quero que você guarde essa. Bota um pouquinho mais de retorno para mim, se der, Cláudio, por favor. Eu quero que você guarde essa verdade de maneira tão profunda no teu espírito. Porque se você guardar essa verdade, mesmo quando as coisas estiverem ruins, não estiverem do jeito que você gostaria que tivesse, você vai lembrar, você vai dizer: minha vida não é um caos, minha vida não está ao léu, minha vida está nas mãos de Deus. E quando a vida está nas mãos de Deus, nada acontece por acaso. Essa história que nós lemos é uma história num todo encantadora. Ela expressa momentos de luta de uma mulher que vai enfrentar a adversidade. Nós percebemos o quanto a sua fé foi essencial para que ela pudesse sobreviver e se reerguer depois de momentos extremamente difíceis. A família a qual nós nos referimos é uma família que é chefiada por Elimeleque. E ele, casado com Noemi, eles saem de Belém, que significa a casa do pão, por causa de uma situação da família, e eles vão para Moabe, porque a cidade onde eles estava passando por um momento muito difícil, um momento de escassez. Sabe quando uma família se muda de uma cidade para outra, porque não está encontrando emprego, porque não está conseguindo se manter, porque as coisas estão difíceis? Foi o que Elimeleque fez com a sua esposa e os seus filhos. E todos eles chegam ali tentando salvar as suas vidas. E eles vão para Moabe achando que eles vão ficar ali pouco tempo. Só que ali eles ficam durante 10 anos. E os seus filhos se casam com 2 moabitas, chamadas Ruth e Orfa. E ali naquela cidade de Moabe eles ficam por 10 anos. E naquele lugar, Elimeleque foi forte o suficiente para ele tirar Noemi e os seus filhos de Moabe, de Belém, e levar para Moabe. Só que quando chega em Moabe, Elimeleque morre. E agora, além da dificuldade, e eu quero lembrar você que nós estamos falando de uma época onde a cultura era 100% patriarcal. A família dependia 100% da figura masculina, do marido. E agora nós temos uma situação pior do que a que eles chegaram. Agora Noemi está viúva, com 2 filhos, sustentando uma família, criando 2 filhos num país completamente desconhecido, sem possibilidade de voltar para casa por causa da situação, porque eles estavam ali tentando sobreviver. Eles não tinham recursos nem para voltar para Belém. E para completar a situação, agora morrem os seus 2 filhos. Ou seja, chegaram numa cidade sem estrutura financeira nenhuma. Ela perde o marido e agora ela perde os 2 filhos, tudo isso num espaço de 10 anos. Cansada, ela pensa com ela mesma, né? Não, isso é demais para mim, minha família acabou, eu quero voltar para casa, não tem nada mais para mim aqui. E aí ela percebeu que ela havia chegado ali naquele lugar completa e estava saindo de lá vazia. Quando ela chegou, ela pensou que ela estava chegando num tempo de escassez. Só que depois que ela perde o marido e os 2 filhos, sabe, em outras palavras, Noemi estava dizendo que quando ela chegou lá existia uma escassez, mas ainda assim ela era abençoada. Só que ela só reconhece o que ela tinha quando ela chega em Moabe, depois que ela perde. E isso é incrível, porque muitas vezes você não consegue perceber o quanto você está sendo abençoado.
Às vezes não é o fato de você estar passando por um momento difícil que quer dizer que Deus não está te abençoando, que Deus não está te sustentando, que Deus não está fazendo algo por você. O problema é que os momentos difíceis nos tiram a capacidade de ver aquilo que Deus está fazendo. Os momentos difíceis têm a capacidade de nos tornar ingratos, porque o ingrato, ele só olha para o que não tem, ele não consegue enxergar o que ele tem. Quando ela se vê sem o pai, sem o marido e os 2 filhos, ela diz: por mais que eu tenha chegado aqui num momento de escassez, mas eu ainda tinha uma família, eu era abençoada e eu não sabia. Sabe, queridos, às vezes você está vivendo um momento de escassez, um momento de dificuldade, e aí você vai perceber, quando você perde coisas mais importantes, você vai perceber, sabe, que as coisas que você estava se preocupando não são tão importantes perto daquelas que você tinha. Às vezes você está reclamando e murmurando, talvez por algumas coisas que você não tem, enquanto que você tem coisas muito mais importantes do que aquelas que você perdeu. Mesmo naquele momento de escassez, ela tinha um marido e ela tinha os filhos. E algumas coisas que você tem só vão ser apreciadas e valorizadas, infelizmente, muitas vezes depois que você perde. Depois que ela perde o marido e os filhos, a situação que ela estava vivendo se torna ainda pior. Eu digo isso porque muitas vezes eu e você estamos lamentando, murmurando, entristecendo por coisas que não fazem a menor diferença na nossa vida. E isso está nos tirando, está tirando de nós a capacidade de enxergar coisas extremamente importantes que nós ainda temos. Sabe, você está chateado com coisas que não fazem a diferença na sua vida. E se você fosse mais esperto um pouquinho, ao invés de estar reclamando e sofrendo por coisas que não fazem diferença, você estaria, sabe, apontando, identificando as bênçãos, aquilo que Deus tem feito na tua vida, e estaria glorificando, estaria se alegrando por aquilo que você ainda tem. Porque se você for olhar, independente do momento que você está passando hoje, ainda tem coisas para você glorificar na tua vida. Ainda tem coisas acontecendo que é motivo da tua gratidão. Ainda tem coisas acontecendo que te dá motivo para se alegrar. O problema é onde estão os teus olhos. Parecia assim que tudo tinha desmoronado na vida dela agora. E eles tinham uma estabilidade. Eles eram extremamente abençoados na terra de Belém. Depois vem a crise, e aí eles vão para Moabe, longe de todos, perde o marido, perde os filhos. E agora se encontra Noemi, Ruth e Orfa, 3 mulheres que a única coisa em comum entre elas era a dor. A única coisa que elas tinham em comum era a dor. E é interessante como a dor é uma estranha companheira, sabe, de presença. É impressionante como a dor tem a capacidade de agregar pessoas. A dor, ela é uma estranha companheira que faz muitas vezes a gente andar juntos. Sabe, pessoas que conseguem sentir o que o outro sente. Por quê? Porque já passaram pela dor, pela mesma dor. Queridos, presta atenção que eu vou te falar. Deus faz mais em nós durante os desafios que nós enfrentamos do que durante os sucessos que nós temos. Deus faz mais em nós durante os desafios que enfrentamos do que durante os sucessos que nós alcançamos. Sabe, você nunca vai saber dos meus sucessos se você não conhecer as minhas lutas. Porque quem não conhece a luta não vê o sucesso como sucesso, vê o sucesso como algo comum. Você só vai conhecer o sucesso de uma pessoa quando você conhecer as lutas que ela enfrentou, quando você souber das adversidades, porque as nossas lutas é que são o caminho para o sucesso. Alguém, sabe, precisa entender isso.
Alguém precisa entender o que eu estou pregando hoje à noite. Sabe, eu vim aqui pregar para alguém, sabe, para dizer para você que não tem como, sabe, você ter histórias de sucesso para contar, se você não tiver histórias de lutas que você passou. Então deixa eu te dar um conselho. Se você quer ter amizade com alguém, tenha amizade com quem já passou por algum tipo de dor, por algum tipo de perda, por algum tipo de adversidade. Sabe por quê, querido? Quem nunca passou por dor, verdade. Quem nunca passou pela dor que você está passando, quem nunca passou pelo sofrimento que você está passando, tem conselhos e orações irritantes. Não chora não. Deixa de ser besta. Só dá esse tipo de conselho quem nunca passou pelo que você está passando. Quem não sabe a dor que é, tem conselho e tem até mesmo oração que irrita. Agora, quem passou pelo vale, quem passou pela dor, sabe, você tem autoridade naquilo que você passa, naquilo que você enfrenta e naquilo que você vence. E você não tem só autoridade, você passa a ter empatia, você passa a ter a capacidade de entender a dor do outro. Quem passa por lutas tem conselhos e tem oração equilibrada. Se você nunca perdeu nada, você não entende nem mesmo os conselhos que alguém te dá. Porque às vezes tem pessoas que já passaram por situações e estão te dando conselhos para que você não passe pelo mesmo. Só que quem não passou não entende e nem vai dar valor e nem ouvido aos conselhos que ouve. Agora, quem já passou por lá e ouve um conselho de quem já passou também, diz: é verdade, vai valorizar o teu conselho. Quando nós não passamos, é fácil a gente aconselhar alguém a ser forte, a não chorar. É fácil. Mas quando você já passou, você diz: filho, chora. Chora porque eu sei que dói. Chora porque eu sei que não é fácil, mas eu também sei que você vai vencer, porque eu passei por isso, eu venci. Sabe, eu não me entreguei. Sabe, eu também, se eu venci, você também vai vencer. Sabe, ei, você precisa entender que há algo poderoso por trás das lutas, há algo poderoso por trás dos momentos difíceis que Deus nos permite passar. Nada na vida acontece por acaso, na vida daquele que tem a sua vida conduzida pelo Senhor. Aleluia! Existe algo poderoso por trás da perda, por trás da dor, por trás das lutas. Você precisa ser capaz de ver algo bom que Deus está fazendo através de tudo isso, porque Ele está fazendo, porque nada acontece por acaso. Você precisa entender, sabe, que você não passa por essas dores por nada. Sabe, eu preciso acreditar, porque a palavra me diz isso, que algo bom vai surgir de tudo isso. Sabe, eu não posso passar por isso achando que eu sou uma vítima, que eu fui vitimizado. Não, você não está sendo vitimizado, você está sendo valorizado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois que passa pelo fogo, é quando o ouro adquire o seu maior valor. Então, depois dessa prova, o teu valor não será mais o mesmo. Aleluia! Você não está sendo vitimizado, você está sendo valorizado. O fogo purifica e dá um valor maior para o ouro. E nada nos purifica mais do que as lutas, do que as adversidades. Você precisa entender que Satanás não tomou a sua vida das mãos de Deus, que Deus não esqueceu de você, que Deus não está cego a tudo isso, e que mais cedo ou mais tarde Ele vai fazer alguma coisa, e que mais cedo ou mais tarde a vitória vai chegar, e você vai perceber que nada acontece por acaso.
Aleluia. Aquela mulher já estava numa idade, ela diz, olha, ela diz para as duas noras, como diz um amigo meu, para as duas genras, vão embora que eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, eu já estou avançado de idade, nem que eu arrumasse outro marido e tivesse novos filhos, como vocês iam esperar para casar com eles? O tempo estava contra ela. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é o Senhor do tempo. E tem gente que entrou aqui achando que já passou o tempo. Tem gente que entrou aqui achando que não dá mais tempo. Tem gente que entrou aqui achando que a oportunidade foi perdida, que o tempo já passou. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A promessa dele é de que aquilo que perdido foi nem se compara com aquilo que ainda está por vir. Oh, aleluia, aleluia. Olha aqui para mim, existe uma razão para que isso esteja acontecendo exatamente nesse momento da sua vida. Ah, pastor, mas eu não enxergo. Não é porque você não enxerga que quer dizer que não existe. A Bíblia diz que assim como nós não enxergamos o vento e não sabemos de onde ele vem nem para onde vai, mas ele existe. A Bíblia diz que da mesma maneira que nós não conseguimos ver um filho sendo gerado no ventre de uma mãe, você não está vendo, mas ele está sendo gerado, sim ou não? Primeiro dia que o bicho pegou, ele já foi gerado, ele já existe. Você não está vendo, mas ele está sendo formado. Você não está vendo, mas ele está sendo gerado. Sabe, é isso que Deus quer que você entenda. Existe um momento, sabe, existe um motivo para que isso esteja acontecendo exatamente nesse momento da sua vida. Você só precisa entender o porquê, o para quê. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo agora. Não se preocupa, só persevera, só permanece, só permanece. Só continua crendo, porque viver por fé é viver por aquilo que eu creio, mas que eu ainda não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer, eu tenho certeza que existe. Deus está totalmente no controle, Ele sabe onde você está, Ele sabe como você está, Ele sabe o que aconteceu, Ele sabe sobre os teus problemas, Ele sabe sobre as tuas lutas. A Bíblia diz que Ele conhece o teu levantar, Ele conhece o teu deitar, sabe? Nada acontece por acaso. E a Bíblia diz que chega um momento que Orfa se vai. Ela chora com Noemi, mas ela vai embora. E deixa eu te falar uma coisa. Chega um momento na nossa vida que algumas coisas vão embora. E nesse momento elas não vão embora por acaso. O problema é que a gente não entende. Sabe, há coisas que vão embora, há coisas que não darão certo desde o início. Mas tem coisas que darão certo durante um tempo e depois não darão mais. Há coisas que se vão, há projetos que se vão, há empresas que se vão, há relacionamentos que se vão. E você precisa entender e crer que mesmo quando isso acontecer, isso não é um desastre. Isso não é um acidente. Por quê, pastor? Porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. E não é, e deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala que tem coisas que se vão, a gente só pensa em coisa ruim, né? Mas tem muitas coisas boas que também se vão. Por quê, pastor? Porque tem coisa melhor para vir. É fácil você aceitar uma coisa ruim que vai. Difícil é você aceitar uma coisa boa que foi. E é exatamente nesse momento que você precisa continuar crendo que nada acontece por acaso. A Bíblia diz que quando o filho de Davi morre, antes do filho morrer, ele ora, ele jejua, ele faz tudo o que era possível para não perder o filho. Mas quando o seu filho morre, a Bíblia diz que ele levanta, lava o rosto, coloca as vestes
e ele vai para o templo. Deixa eu te falar uma coisa: se o menino morreu, no sentido de que se algumas coisas se foram, sabe, lave o rosto, se levante. Se um relacionamento acabou, lave o rosto e inicie outro. Sabe, se a empresa se foi, lave o rosto e comece novamente. Se o ministério não deu certo, lave o rosto e começa de novo, porque nada acontece por acaso. Deus ainda tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Se você crê nisso, fica de pé e aplauda Ele. Aleluia, aleluia. Nada acontece por acaso na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que perseveram, na vida daqueles que não desistem. Tem muita gente que não tem vivido as promessas, que não tem vivido aquilo que Deus tem para ele. Por quê, pastor? Porque tem desistido. E por que que desiste? Porque na hora que as coisas não vão bem, na hora que algo se vai, ela deixa de crer, ela não entende que aquilo não foi por acaso, que aquilo faz parte do processo, que aquilo faz parte do projeto, que aquilo faz parte do caminho, que a vida dele não está entregue ao caos, que a vida dele não está entregue nas mãos do inimigo, que a vida dele continua na mão de Deus. É apenas Deus ajustando as coisas. Porque quem crê não desiste. Porque permanecer firme quando tudo está saindo do jeito que nós planejamos é fácil. Você não precisa de fé para isso. Você precisa de fé para ter certeza que aquilo tem um propósito. Quando as coisas começam a sair fora do planejado. Sabe, nada acontece por acaso na vida daqueles que permanecem buscando nele o renovo, as forças, sabe, renovando as forças, a direção, buscando nele a vitória. O que é o passo de fé, pastor? É o momento para você receber tudo isso de Deus, para você receber renovo, para você receber direção, para você, sabe, receber fé para permanecer quando algumas coisas forem embora e você vê a promessa se cumprir. Passos de fé fala de perseverança. É quando você coloca um propósito diante de Deus e você assume com Deus, não comigo, não com a igreja, um compromisso de estar aqui durante 7 quintas-feiras, sabe, orando, clamando, ouvindo palavras de direção, recebendo insights, recebendo revelações, renovando a fé, renovando as forças e dizendo: Senhor, eu não estou vendo, mas eu sei que tudo tem um propósito. Eu não estou vendo, mas eu sei que nada na minha vida acontece por acaso. Senhor, eu não estou vendo, mas eu continuo aqui, porque eu sei que vai chegar a hora que a promessa vai se cumprir. Isso é passo de fé. Pastor, o que é passo de fé? É você colocar o pé sem estar vendo nada. Grande filósofo chamado Søren Kierkegaard, ele definiu fé como um salto no escuro. Um salto no escuro. Você não está vendo possibilidade nenhuma hoje. Começa a dar o primeiro passo. Você não está vendo possibilidade. Ah, pastor, acho que não tem mais jeito. Sabe, não. Coloca o pé, dá o primeiro passo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.